usufruímos, né? A comunicação com o nosso Deus através da sua palavra, através da oração, tudo administrado na sua igreja. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita gratidão que nós falamos contigo e te louvamos pela iniciativa tua de ter uma comunicação conosco de uma forma ampla, perfeita, e sabemos que essa comunicação, esse relacionamento é feito única e exclusivamente através do teu Filho Jesus Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E como nas primeiras pregações entre o céu e a terra, não há outro nome pelo qual nós possamos clamar nas nossas vidas, nos socorros que precisamos. Te agradecemos, te louvamos por esse clima de estarmos refletindo sobre o nascimento de Jesus, e sabemos que acima de tudo é a ação do Espírito Santo, fazendo com que haja entre nós uma paz, uma tranquilidade, que podemos usufruí-la sempre através do teu Filho. É no nome de Jesus e através do poder do Espírito Santo que nós suplicamos que a nossa comunicação seja cada dia maior, mais perfeita, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Comunicação é algo fundamental, essencial na nossa vida. E o interessante é que as notícias nos trazem informações, de relatos, que em quase todos os cantos da terra, mesmo que as pessoas não sigam o cristianismo, se fala de Natal. Então é algo que nós devemos refletir, a importância que Jesus tem na história da humanidade. E a importância que Jesus tem na minha vida, na sua vida. E o autor, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu esta carta, ele sintetiza de uma forma precisa essa vontade, esse interesse de Deus por estar se relacionando conosco. Domingo nós comentamos, né? Precisamos de Deus? Como nós precisamos, né? Nós não somos absolutamente nada sem Ele. Às vezes nos iludimos, nos enganamos, mas não há como nós chegar à conclusão que nós precisamos de Deus. E o texto de hoje nos fala dessa comunicação que vem desde o jardim do Éden. Uma comunicação, como o texto diz, há muito tempo Deus falou com o ser humano, muitas vezes e várias maneiras. E aqui nós temos a conclusão importante, né? Que durante o tempo em que Adão e Eva estiveram no jardim, eles se relacionavam com Deus, e uma das referências que nós temos diz assim: o homem e a mulher ouviam os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa. Contudo, o que aconteceu? O ser humano desobedeceu, ele fugiu do alvo, do objetivo que Deus tinha, e aconteceu que, então, o primeiro sentimento que invadiu o ser humano foi o medo. Quando Deus estava passando pelo jardim, Deus estava se comunicando com o ser humano, comigo e com você,
O medo invadiu o coração de Adão e Eva, e eles se esconderam de Deus. Então aqui nós temos uma conclusão importante. Sem Jesus, o que nós fazemos? Nós nos escondemos. Nós nos escondemos em cima dos nossos argumentos, nós nos escondemos em cima dos nossos sentimentos, nós nos escondemos em cima daquilo que nós acreditamos e que não é a verdade. Então, o primeiro princípio importante dessa comunicação é você perceber que nós estamos diante de um Deus, e diante dele não há como se esconder. E como é bom nós vermos que desde o momento em que o ser humano desobedeceu, transgrediu a vontade de Deus, ele desobedeceu e, portanto, sentiu um sentimento de culpa e de medo, ele começou logo a ser buscado por Deus. Então, quem que busca a Deus? Quem que aceita o convite de buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração? Só que antes de nós o buscarmos, ele já está olhando, já está atento para nós. Por isso que o escritor fez questão de dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes. E no ambiente de Natal, que se propaga em toda a terra, mesmo os países islâmicos, mesmo em países que seguem o budismo, eles comemoram algumas coisas relacionadas com o Natal. Nós percebemos que o ser humano busca uma comunicação, ele precisa se comunicar, e a única forma de nós entendermos isso é observarmos como que Deus vem falando com o ser humano desde o Jardim do Éden. 430 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Qual foi a palavra que o Senhor colocou no coração de Moisés para transmitir ao povo? A minha vida, a minha presença está bem próxima de vocês. Foi assim que Deus falou. Através da palavra, eu estou bem próximo de vocês. Vocês não podem dizer que é necessário ir aos céus ou que atravessar o mar. Não, a palavra está na sua boca, no seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então Deus estava falando que era possível conviver com ele lá no deserto e depois quando eles entrassem na terra prometida. Então essa questão dessa comunicação insubstituível, perfeita, que nós precisamos, ela parte de Deus. Então, havendo Deus falado conosco muitas vezes. A reflexão que o apóstolo Paulo faz em cima dessa comunicação é dizer que nenhum ser humano tem desculpa dizendo que não pode conversar, não pode se relacionar com Deus, porque a própria natureza manifesta a presença de Deus. Não adianta as pessoas dizerem que elas acreditam em superstições, elas acreditam, por exemplo, nos astros, né? Acreditam em coisas que nós sabemos que tem trazido muito sofrimento no nosso país, porque o que nós precisamos saber de Deus, nós já sabemos através até da natureza. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa. Você pode falar com Deus. Um indígena que nunca ouviu falar de Jesus, ele pode se relacionar com Deus através da criação. Qual o outro elemento importante que o ser humano tem para poder ouvir o que Deus quer falar com ele? Qual é o outro elemento fundamental? Todo ser humano tem consciência. Quando aqueles que não têm ainda a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. O que quer dizer isso? Que
coração de todo ser humano, normal, saudável, ele tem condições de discernir o certo do errado, só que ele não tem condições de ter capacidade de fazer o certo e o errado. É duro isso, né? Porque discernir, ter entendimento é uma coisa. Agora, você conseguir fazer é outro passo importante e que nós percebemos que Deus estava falando. Então, Deus falou no Jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva antes de pecarem. Depois que desobedeceram, o medo, a culpa invadiu o coração do primeiro casal. Aí Deus continuou falando com eles. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E assim Deus foi falando durante toda a existência da raça humana. Alguns estudando o número de profecias, de informações a respeito de Jesus, antes de ter nascido, alguns chegam a um cálculo de mais de 300, um dos cálculos, você anotando todas as profecias, todas as informações que falam sobre Jesus, mais 360 informações, nós temos começando lá no livro de Gênesis, terminando no livro de Malaquias. Malaquias foi escrito aproximadamente 500 anos antes de Jesus ter nascido. Então, nesse espaço que Moisés começou a escrever, 1.500 anos antes, até 500, então foram 1.000 anos, quantos livros foram escritos? Né? Então, quantos livros foram escritos para que nós tivéssemos os 66 livros da Bíblia? Né? Então, 39 livros foram escritos no Antigo Testamento, e nesses 39 livros você encontra o que está escrito aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. Então, qual é a função do profeta? O que significa profeta? A palavra profetizar. Vocês. Falar em nome, no nosso caso, em nome de Deus. Só que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham do Espírito Santo a capacidade de trazer informações, como já comentei com vocês, alguns falam mais de 300 informações, que estão autenticadas, que se cumpriram no Novo Testamento. Então o profeta, ele falava no nome de Deus, ele trazia um recado de Deus, uma palavra que Deus estava comunicando para o povo, e nesse conteúdo havia muitas informações de fatos que ainda não haviam acontecido. Hoje, qual é a função principal do profeta? O que é profetizar? Segundo o que o apóstolo Paulo fala. É falar para as pessoas de Jesus. Então você fala, está aqui representando embaixador de Cristo, e você fala de Jesus. Então as profecias que nós temos no Antigo Testamento, elas tinham um conteúdo futuro. Hoje, profetizar é falar no nome de Jesus. É você trazer informação para as pessoas, para os amigos, para aqueles que estão em nossa volta, para aqueles que estão longe, através do trabalho missionário, que é possível você receber o perdão, é possível você receber a paz, é possível você receber a certeza da vida eterna quando você crê em Jesus. Então, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, começando com Moisés, que escreveu, né, até os nossos dias, nós chegamos à conclusão de que Jesus é o profeta que, por excelência, aquele que cumpriu tudo o que nós precisamos. Qual a segunda informação importante que nós temos nesse texto? Ele faz questão de nos dizer que Jesus é a exata expressão de Deus. Se nós queremos conhecer o nosso Deus que nos criou, a sua grandiosidade, a sua perfeição, a complexidade com que o mundo foi criado e que nós não conseguimos abranger todo o conhecimento, aprofundar em tudo aquilo que foi criado, aquilo que às vezes nós achamos que descobrimos, na verdade nós não descobrimos, né? Porque
O ser humano às vezes pensa que ele cria alguma coisa, nós sabemos que o ser humano não cria nada. Aquilo que nós descobrimos muitas vezes está muito além daquilo que nós podemos ainda saber no futuro. Então, Jesus, Ele é a expressa imagem de Deus. Hoje, Ele nos fala através de Jesus. Se você precisa falar com o Pai, você vai falar através de Jesus. Os discípulos, querendo crescer no relacionamento com o Pai, perguntaram qual era o caminho. Quem perguntou qual era o caminho que levava as pessoas ao Pai? Tomé. Então Tomé disse: como é que nós podemos nos relacionar com o Pai? Qual é a resposta que nós recebemos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É difícil acertar o caminho? Não, né? Se nós formos pelo que a palavra nos ensina, né? Inclusive Deus falou para Moisés: olha, a palavra, Jesus, está na vossa boca, está no coração de vocês, se vocês quiserem. Então é difícil encontrar o caminho no qual nós vamos ter um relacionamento correto com Deus? Não, Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se nós sabemos tão bem essa verdade, por que às vezes usamos outros caminhos para chegar a Deus, né? Interessante isso, né? O ser humano às vezes pensa em outros caminhos, né? Às vezes ele acredita em pessoas que possam fazer com que ele se relacione melhor com Deus. Líderes religiosos, né? Como é bom eu ter a certeza de que esse caminho me pertence, porque eu tenho Jesus na minha vida. Aí um outro discípulo, querendo mais conhecimento, uma intimidade maior com Deus, o que ele fala? Mostra-nos o Pai. Já que agora você falou do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E vocês prestaram atenção que não é ninguém vai, né? É ninguém vem, porque Jesus faz parte da divindade. Então, quando os discípulos receberam essa notícia de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, logo vem um discípulo e pergunta: mostra-nos o Pai. Salientando como que nós precisamos de Deus. Qual foi o discípulo que perguntou isso? Filipe, né? E o que Filipe recebeu? Qual foi a resposta que recebeu? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você precisa de algo mais do que conhecer verdadeiramente a Deus? Não precisa. Foi o que Filipe concluiu. Mostra-nos o Pai, está tudo resolvido. Eu estou preocupado? Vou falar com o Pai. Eu estou doente? Vou falar com o Pai. Surgiu um problema na minha vida? Vou falar com o Pai. Vou fazer uma prova amanhã que vai ser difícil? Vou falar com o Pai. Vou resolver uma questão importante da minha vida? Vou falar com o Pai. Então, preciso ter certeza do perdão? Vou falar com o Pai. Preciso ter certeza que esta vida só tem significado se eu souber que existe vida eterna? Mostra-nos. É só falar com o Pai. Aí o que Jesus respondeu? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quanto tempo você conhece Jesus? Pergunta importante, né? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de você ter estado comigo há tanto tempo? Fazia 3 anos e meio aproximadamente que Jesus estava com eles. Aí nós temos uma resposta sem a qual não dá para viver. Qual é a resposta? Quem me vê, vê o Pai. Então, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, na intimidade, na palavra, porque só a palavra pode me trazer informações precisas a respeito do meu Senhor e do meu Salvador, mais eu vou me comunicar com o Pai. E foi Ele, inclusive, que nos ensinou, né? A oração modelo. Como é que é a oração modelo?
Pai nosso que estás nos céus. Né? Então foi através dessa oração que ele fez bem claro o caminho para nós e para todas as nossas situações de vida. Então, quando nós pensamos no Natal, que tem uma influência tão grande, povos islâmicos, povos budistas, nações que não têm nada a ver com o cristianismo, estão falando de Natal. Todos nós sabemos que o Natal não foi 25 de dezembro. O Natal, na verdade, deve ter sido final de setembro, começo de outubro. Era a única época do ano que Jesus podia ter nascido com os pastores à meia-noite no campo. Era a única época que você poderia pensar num censo, que foi feito um censo, e Maria e José saíram lá do norte e vieram para a sua origem, que era Belém. Mas o importante não é o dia, o importante é saber que o ser humano está buscando algo que preencha a sua vida, que dá significado para a sua existência, que faz com que ele possa se livrar do medo, possa sentir perdão, possa ter certeza da vida eterna, possa ter certeza que, mesmo que ninguém me ouça, alguém me ouve. Alguma vez você já pensou assim? Ninguém me ouve, ninguém presta atenção em mim. Já sentiram isso alguma vez? Ninguém está ligando para mim. Deus, Ele nos ama tanto, que fez questão de trazer o seu Filho, e o seu Filho disse que quem vê o Filho, vê o Pai, e depois Ele ainda nos chamou para sermos suas ovelhas. O que significa ser ovelha de Jesus? Significa que você depende totalmente dEle. Você não vai nem comprar uma agulha sem pedir orientação para Deus. Mas isso é absurdo. Não, verdade. Ele não falou que nós tínhamos que orar, vigiar e orar? E a vida tem que ser uma vida de oração. Então, Ele nos chamou para sermos ovelhas exatamente para essa questão. Nós precisamos, nós dependemos dEle para coisas pequenas, coisas mínimas. Agora, imaginem as questões complexas da existência humana. E como é bom ouvir isto, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o que o Natal significa para nós? Uma época importante para nós entendermos que somos o alvo do amor de Deus, do Pai, e que o Pai, Ele tem maior alegria quando você e eu cremos em Jesus. Então é isso que nós agradecemos a Deus, porque nada melhor do que você ter essa certeza de que esse Pai entregou o Filho dele, e agora nós podemos, como Jesus disse, jamais andar em trevas, porque Ele falou que Ele era a luz do mundo, e quem o seguisse andaria em trevas, não andaria em trevas mais, né? E quando o autor escreve, ele também nos fala isso, porque Ele é o resplendor. Então, quando você olha para Jesus, você tem alguém que ilumina a sua vida, que orienta a sua existência, e que agora, mais do que nunca, você toma conhecimento que sem Ele nada podemos fazer. Não dá para fazer nada. Gratidão, louvor, porque havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, começando lá com Adão e Eva, chegando até o tempo de Malaquias, hoje nos fala através de Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo,
Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, quem vê Jesus vê o Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Tudo que o Pai é, Ele também é na nossa vida, poderoso, onipotente, é o Deus conselheiro, é o Deus forte, é o Deus eterno, é o Pai da eternidade, né? E é o príncipe da paz na nossa vida. E depois dele ter feito o sacrifício, ter morrido em nosso lugar, Ele está também à destra do Pai, está no meu e no seu coração, intercedendo por nós. Então, que nessa próxima etapa da nossa vida, nós tenhamos a Jesus como sendo o intercessor para todas as questões da nossa existência. Comunicação insubstituível, comunicação perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Inclusive já podemos fazer essa experiência, né, essa lição de casa. Nesse momento, colocar as questões importantes que você gostaria que Deus estivesse encaminhando na sua existência. Que todo culto é uma hora de você falar: Senhor, eu estou resolvendo essa questão, estou com aquela preocupação, e você, mas já hoje a palavra falou que eu tenho um Deus que fala comigo, que me ouve, e que Ele faz isso através de Jesus, e que o Espírito Santo intercede por nós. Vamos orar? E é um momento para você falar assim: Senhor, tem uma questão importante aqui na minha vida, que eu não estou conseguindo como resolvê-la, o Senhor tem falado comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer, eu sei que o Senhor fala comigo através da Tua Palavra, e hoje mais do que nunca eu vou querer conhecer a Tua Palavra, porque quem ouve a Palavra está ouvindo Jesus, quem ouve Jesus ouve o Pai. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e está no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua Palavra que nos fala daquilo que nós tanto precisamos, que é um relacionamento, uma convivência com a perfeição, com o perfeito, com o bem supremo que é o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo orientando a nossa vida nos mínimos pormenores. Te agradecemos porque não temos mais desculpa para colocar diante de Ti que Tu não estás atento à nossa vida. Porque Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus onipresente e, como nós comemoramos nesses dias, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz nas nossas vidas. E Te agradecemos porque temos a esperança de uma comunicação ainda mais extraordinária quando estivermos sentados contigo nas regiões celestiais. Como a Tua Palavra diz, haverá um grande encontro de confraternização, de comunhão contigo, e a Palavra compara como se fosse um casamento entre a igreja e o Cordeiro. Te louvamos, Senhor, por essas notícias que são autenticadas na nossa vida, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.